horas, pela Web Rádio Estação da Luz e também agora pelo Facebook. A Web Rádio Estação da Luz é só a rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E a Web Rádio, ela tem um apoio institucional da Casa Espírita de Emanuel, do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, do Pronto Socorro Maria do Pão, do Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão, do Grupo Caritativo São Francisco de Assis e do Movimento Espírita aqui do Rio Grande do Norte. E hoje, sábado, é um momento de muita alegria, porque volta ao nosso convívio o nosso querido Silvio Romero, lá de Recife. Ele vai hoje, durante esse tempo que nós vamos estar aí no ar com ele, fazer um estudo que o título do estudo, o tema é maravilhoso, certo? Eu agora, meu amigo, está para gravar, está gravado, não tem jeito de perder, então vou ficar deliciando agora e vou poder repetir todas as vezes que eu quiser. Porque quando você me falou do tema, eu fiquei assim, olha a Ruda aí entrando, né? Eu fiquei maravilhado, que é a questão da lua de mel com a vida. É igual coisa para cima, para frente, só podia vir de Recife, desse nosso Pernambuco maravilhoso. Meu amigo, boa noite, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente, abrilhantando com a sua verba e seu conhecimento, meu querido. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos os nossos irmãos que estão conosco nessa live. Em especial agradecimentos especiais a todos nós que fazemos a Instituição Espírita Casa de Jesus, em Porto de Galinhas, aos nossos irmãos da Casa Espiritual de Emanuel, Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão e o Lar Caritativo Francisco de Assis. É com muita alegria que eu estou com todos vós agora, nesses pequenos minutos da noite do sábado. Maravilha. E aí entrou o nosso irmão Arruda, André Arruda, nosso querido companheiro de ideal espírita, há mais de 20 anos que temos conhecimento com o nosso querido André, sempre maravilhoso, sempre muito solícito. Mas a rádio é uma rádio espírita. Está na cadeira. A rádio é uma rádio espírita e também o programa é um programa espírita e a gente tem que ter a chamada autorização. E aqui a autorização nós conhecemos como prece, como oração. E a gente vai solicitar do nosso irmão, Arrudão, nosso irmão Silvio, que possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de prece. É com alegria, mestre amado, que estamos refletindo na noite de hoje sobre os teus divinos ensinamentos. E interessante, Senhor, que estamos nesse momento observando a ciência convencional, afirmando o que os amigos ceareiros do bem, missionários da luz, responsáveis pelo primeiro momento na doutrina espírita e também nas obras subsidiárias, trouxeram sobre a vida não só aqui na matéria, mas espiritual, e essa interconexão, Jesus. É muito bom ver essas duas ciências, a espiritual e a material, casadas. E assim podermos, então, Senhor Jesus, termos a capacitação necessária para fundamentar cada vez mais as nossas ideias, ideais espíritas, nesse momento em que nos foi proposto, Senhor, por Tu, no Consolador prometido, o segundo Consolador prometido, o outro Consolador prometido, desse casamento entre a filosofia, entre a ciência e a religiosidade. Ser conosco, Senhor Jesus, inspira-nos e protege-nos, e principalmente que nesses instantes as nossas vibrações vá para todo o planeta Terra, aonde possa então os teus obreiros, os teus ceareiros de luz, dar-nos, pois, a assistência devida, como sempre o dão, mas as nossas vibrações que estamos pedindo nesse instante por todo o planeta Terra. Fica conosco, Jesus, nesses momentos, e que a tua paz e o teu amor esteja conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bem. Belíssima sua prece, quando você basicamente deu uma volta por todo o planeta, oxigenando com fluidos espirituais. Meu amigo André, boa noite. Olá, Tavares, Silvio.
Muito Boa bem. noite, Que André. bom que você está aqui com a gente, meu querido. Como é que vai sua neném? Tá tudo Tá com bem? saúde, graças a Deus. Tá melhor do que eu. Muito bem, com certeza. Não tem a menor sombra de dúvida, meu amigo. Nisso eu não tenho dúvida. Meu amigo, você tem aí o Evangelho. Abra aí no capítulo 12, se você puder, que você faz a leitura, seria Certo. minha, só do item 1 mesmo. Tá bom. Capítulo 12, item 1. É. Vamos lá. Pagar o mal com o bem. Amai os vossos inimigos. É o título do capítulo. E o item 1, pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensas disso tereis? Os publicanos não o fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não o fazem também? Eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 20, e de 43 a 47. Meu amigo Arruda, meu amigo Silvio, vocês gostariam de fazer algum comentário em relação a essa proposta hercúlica de Jesus? Orar por aqueles que nos perseguem. E olha bem que ele falou isso para o hebreu, o cara olhando para o romano, né? O opressor. Então, deve ter sido assim, de fazer o juiz da gente ferver. Não é isso, meu amigo Silvio? Depois o Isso, nosso querido André. é verdade. Bom, o que eu vou falar hoje está inserido, né, plenamente nesse tema. Então, eu vou me guardar um pouquinho. Fica com o André. Lógico. Isso. É por isso que nós escolhemos aqui. Você viu que as coisas. A gente ia falar, ia escolher outro tema. Quando eu abri o livro, aí o cara disse capítulo 12. Quem manda, quem pode, obedece quem tem cabeça, né, meu amigo? Umas horas dessa, é de acordo com o que o rapaz vai falar. André, você quer dizer alguma coisa para iniciar com o nosso querido Silvio? Eu vou tomar o tempo de Silvio, não. Só vou mostrar como Jesus é didático. Ele quebra a hierarquia dos poderes, colocando todos numa condição horizontal. Ou seja, para você subir na verticalidade, você tem que buscar a horizontalidade, que é o próximo. Então, se você não for pelo próximo, você não chega à verticalidade. O caminho que Jesus apresenta é amar os inimigos. Olha para aí. E ele coloca justamente, ele repete 2 vezes os publicanos como exemplos a não serem seguidos. Como os homens públicos, como os homens da sociedade, como os homens que detêm o poder e que nesse momento, ainda hoje, eram para ser exemplos de nos colocar no caminho sempre de buscar a elevação moral, a elevação espiritual. E, infelizmente, nós não conseguimos encontrar nas referências públicas, né? E em algumas religiosas também, esse aporte, esse escudo, esse alento, essa consolação e esse esclarecimento. Mas, graças a Deus, temos os evangelhos e temos os companheiros que se debruçam em interpretá-los na ótica do Consolador Prometido, como o Silvio vai fazer hoje para nós. Muito bem, muito obrigado. Meu amigo Silvio, Ok, meu irmão, desde que muito você me obrigado. falou da lua de mel, que eu estou aqui, meu amigo, olha, num pé e no outro, com a caneta na mão, tá aqui, assim, estou deixando aqui, ó, para anotar, porque vai ficar gravado, eu ainda vou ter que anotar. Dessa vez você grave, viu? Para não ficar. Tá gravado já, não tem perigo, aí não tem como dizer minha mãe, não tem castigo da soberba roxa. Mas, meu amigo, por favor, adentre a todas as casas e todas as pessoas que estão ouvindo com a sua verve e o seu conhecimento para brilhantar e acalmar a nossa noite Pois nesta não, live com você. pois não. Quem é que não quer viver uma lua de mel, né? Lua de mel. Pois bem, que é o diferente do lua de fel.
né? Amar os inimigos, fazer bem aos que vos perseguem, orar aos que vos odeiam. O que faz, né? Porque Jesus conclama a gente a viver essas vibrações positivas, né? A gente viver. Por que eu perdoar o inimigo? Né? Por que eu ter que perdoar alguém que me fez mal? Né? Tem que perdoar, tudo bem, vou perdoar, mas assim, a terceira revelação é a revelação dos porquês. A primeira revelação, a de Moisés, foi a do não, né? Não matar, não mentir. Na grande maioria que a gente vê no decálogo é o não, 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 não. Não cobiçar a mulher do próximo. A segunda revelação, a de Jesus de Nazaré, é o que nós devemos fazer. A primeira é o que não devemos fazer. A segunda está voltada para o que devemos fazer, né? E a terceira revelação, né, são os porquês. O porquê não fazer e o porquê ter que fazer, né? E hoje nós vamos pautar, nesse momento, né, e vamos dar um embasamento, né, como dissemos na prece, né, sobre, assim, por que Jesus nos concita a essas emoções positivas, né? A essas emoções construtivas, né? Então, nós vamos, através de uma teoria do doutor em medicina, Bruce H. Lipton, né? Nós vamos embasar-nos nele, e, evidentemente, nas obras, né, de André Luiz, de Emmanuel, né, do Ivone do Amaral Pereira, né, Zilda Gama, né, e, sem dúvida nenhuma, né, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Pois bem, nós temos, há pouco tempo, né, tivemos há pouco tempo a grande notícia sobre as células-troncos, que é o mesmo que a célula embrionária. Então, Bruce H. Lipton nos diz o seguinte, né, a ciência nos diz o seguinte, né, que a cada 3 ou 10 dias, né, nós vamos trocando as células, né? Então, em 10 dias, nós temos milhões a bilhões de células novas no nosso organismo, porque bilhões de células morreram, né? E deram lugar a essas células novas, né? Então, a ciência, né, nos mostra experiências com a célula-tronco, né? Se você pega, pois, uma placa de Petri, ou Petri, em português, uma placa de Petri, e vai, então, cultivar uma célula-tronco. É necessário, para cultivar uma célula-tronco, o sangue, porque ela só desenvolve no sangue, no elemento, né, primordial dela, né? Então, primordial para o cultivo, né? Então, você pega um elemento, todos os elementos que formam o nosso sangue. Por exemplo, se você vai fazer uma experiência com a célula-tronco de um rato, você vai utilizar-se de toda uma química do sangue do rato, né? Como o nosso sangue, o humano. Então, ali na célula, você bota todos os ingredientezinhos, né, para aí a formação do cultivo, né? Ao lançar a célula-tronco, ou a célula embrionária, naquele pontozinho, você vê que em 10 a 15 dias ela vai multiplicando-se. 1 em 2, 2 em 4, 4 em 16, 16 em 32, aí sucessivamente, exponencialmente, né? Então, assim, toda semana nós teremos uma média de 50 mil células na placa Petri. Todas elas com a mesma informação genética, iguaizinhos na mesma genética do pai, daquela célula mãe. Mas se eu pego 3 placas de Petri e eu coloco o elemento sangue com algumas alterações, eu vou, então, na primeira placa, conseguir, por exemplo, a célula de um fígado, do fígado. A segunda, a célula óssea. E a terceira,
placa, a célula adiposa. Cada uma dessas placas sofreu uma mutação pequena. Eu coloquei ali o sangue e com algumas alterações. Essas alterações fez com que fosse diferente daquela primeira placa, em que, em 15 dias, então, toda semana, né, aqui em uma semana, 15 dias, nós teremos 50 mil células na placa Petri, todas iguais. Quando nós modificamos um pouco esse sangue, tivemos essas células modificadas. A célula do fígado, a célula óssea e a célula, adiposas. Ou seja, o meio ambiente é que faz a grande transformação. Que meio ambiente? O meio ambiente. Vamos falar primeiro do externo, para dar uma exemplificação simples. Como é que o fígado vai traduzir o meio ambiente bonitinho, interessante, maravilhoso, lá fora, que ele nem toca e nem vê? Como isso acontece? Bom, não acontece. O que é que acontece? Acontece o seguinte: nós temos a consciência. A consciência, ela em si, tá? Ela é o quê? A consciência, ela é ali um processo de interpretação. Ela interpreta aquilo que está lá fora. Dependendo do meu estado de consciência, dependendo da minha condição consciencial, eu vou fazer, então, a leitura do meu ambiente. As pessoas pessimistas, né, ela vai chegar no dia lindo de sol e dizer assim, vai chover. O ambiente está lindo. Né? Ou então ela diz assim, eu estou rindo demais, amanhã eu vou ter o quê? Raiva. Né? Então, depende da consciência de cada um que vai fazer a interpretação daquilo que está. Ou seja, nós vemos a vida, nós vemos as coisas de conformidade com as nossas crenças, com o que está no nosso processo de consciência. Uma consciência leve vê tudo leveza. Uma consciência pesada vê peso em tudo. Então, quando eu interpreto o meio ambiente, eu mando a informação para o sistema nervoso. Esse sistema nervoso leva para o cérebro. E o cérebro, então, faz a tradução, né, a leitura do ambiente externo no meu ambiente interno. Muitas vezes, aí está a questão. Muitas pessoas acham que a dor é nociva. Mas nós aprendemos que a dor é um momento de profunda reflexão. Veja a diferença. Muitos acreditam que a dor é o fim de tudo. Mas nós aprendemos que a dor é o princípio de tudo. A dor nos leva a buscarmos processos criativos para sair da situação problemática. Então, quando eu encaro a dor de uma forma negativa, eu mando a informação negativa para o sistema nervoso e aí leva ao cérebro essa informação e essa informação ela vai, então, criar esse campo. A interpretação é de que é ruim ou de que é boa. E aí, então, nós temos um ambiente que nós criamos. Nisso, nós vamos, então, nos colocarmos a dizer assim, tudo bem, está ali o gene, né? O gene é o mesmo, numa placa única com sangue único, as mesmas células com as mesmas informações genéticas. Nas 3 placas, com uma modificação do meio ambiente, né? Nós temos células, a mesma célula tronco, a mesma célula embrionária, em movimentos diferenciados. A célula do fígado, a célula óssea e a célula adiposa. E quando nós, então, nos colocamos nesse movimento, observe, o gene, nós nascemos com um cabelo encaracolado, um cabelo liso,
Está lá no gene. Nós nascemos com um nariz pequeno, um nariz grande, uma pele morena, uma pele negra, uma pele parda, uma pele branca. Está na genética, a gente não pode mudar esse movimento. Mas não é por isso que nós vamos ficar refém dessa genética. Nesse momento, nós vemos claramente que nesse movimento da genética passiva, né, nós ficamos susceptíveis a ela. Nós vivemos um desempoderamento. Ou seja, na minha genética existe uma informação cancerígena. Na minha genética tem uma informação do mal de Alzheimer. Na minha genética tem, pois, uma informação diabetes. Eu vou viver refém por isso? Não. Porque o meio ambiente faz a grande modificação dessas células. Ao mudar o meio ambiente, eu mudo as células, como a célula da qual estamos a ver. Mas qual célula? Todas. É isso que nós vamos ver. A consciência, né, ela é responsável pela interpretação. Quanto mais consciência nós temos, mais amplitude teremos para interpretar a vida. Quanto menos informação e formação, nós teremos menos capacidade. Ou seja, os nossos ângulos, com pouca instrução, instruí-vos, amai-vos. Com pouca instrução, nós teremos um ângulo curto de visão. Mas quando eu vou abrindo esse ângulo de visão, eu vou tendo um espaço mais amplo para interpretar a vida. Mais intenso, mais inteiro. A nossa mente, ela é formada de consciente e inconsciente. O consciente é a mente criativa. A mente criativa que leva, pois, a evolução do cérebro. A mente criativa leva à evolução do cérebro. Ao mesmo tempo, esse consciente, ela leva-nos a termos respostas criativas. Não só nos leva a criar, mas também a darmos resposta criativa a si e ao outro. Enquanto que o inconsciente, ele é um playback. Ele é um disco rígido de computador. São informações, na grande maioria, que nós sofremos do 1 aos 7 anos de idade. Aonde os nossos pais, aonde os nossos irmãos, aonde a sociedade em que vivemos, a cultura de onde vivemos, vai nos dar aquelas informações sobre o que é a vida, sobre o que são as coisas. Então, no momento em quando a gente pensa, né, nós estamos a nível do inconsciente. Porque minha mente está pensando, e aí, por exemplo, eu estou dirigindo um carro, né? Eu começo a conversar com você e pensar em outra coisa. Então, eu fico no inconsciente. Qual é o inconsciente? Eu estou colocando meus pés em todos os pedais, no momento exato, da embreagem, do freio ou do acelerador. E, simultaneamente, eu estou lidando com 5, 6, 7 marchas, e, ao mesmo tempo, eu estou guiando, ao mesmo tempo, guiando frontalmente, me guiando lateral, pelos os retrovisores laterais, o retrovisor, pois, frontal, em que eu vejo lá atrás, né? Preocupado nos carros, na lateralidade, no lado frontal, as placas, os semáforos, tudo isso. E conversando com você, no automatismo. Então, quando nós pensamos, nós entramos no subconsciente. Mas a gente vive sem pensar? Sim, vive sem pensar. E o que é que se faz quando não se pensa? Se sente. Se sente. Pensar no momento de dirigir. Eu vou pensar no momento que eu vou estudar agora, eu vou pensar nisso aqui. Mas, de repente, observe que muitas vezes
95% do nosso dia, ele está lotado de pensamentos involuntários. Involuntários. Você está aqui, vem um pensamento, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, vem outro, que a gente nem percebe que o que está pensando e de que forma está pensando. Então, nesse movimento, nessa interpretação e nesses dois movimentos, nós vamos adentrar-se da seguinte forma. Eu estou criativo, de forma consciente. Então, o que é o consciente? O consciente me diz o seguinte, é um problema. Então, eu vou buscar, né, uma resignação ativa. Qual é a resignação ativa? Eu não vou alterar minha conduta porque eu tenho um problema, porque eu tenho uma doença. Ao momento de aceitação, tudo bem, eu estou doente? Estou. Tudo bem, estou doente. Mas, porém, contudo, todavia, eu vou ao buscar na minha criatividade todas as formas lícitas, coerentes e congruentes para sair da problemática. Enquanto que o subconsciente vai dizer assim, está doente, estou, meu Deus, estou acabado. Aí vem o morticínio. Eu tive uma paciente que ela estava comigo numa semana e ela disse, semana que vem eu vou fazer uma punção, né, de um nódulo do seio. Então, ela foi fazer a punção, tudo bem, ela estava lá, ela tinha uma sessão na terça-feira, ela fez a punção na quinta-feira, na outra semana ela veio mortificada. Mortificada. Eu disse, o que foi que houve? Ela disse, câncer. Eu tenho câncer. Eu sou cancerosa. Eu digo, vem cá. Esse câncer já estava aí. O exame só disse a você que você tem um câncer. Mas ele já estava aí. E quando você estava aqui na terça-feira, como é que você estava? Estava ótima, estava maravilhosa. Foi só saber que tinha uma célula cancerígena, ou algumas células cancerígenas, que ela saiu de um comportamento não criativo para um comportamento o quê? Repetitivo. E aí a ciência diz a você, você só tem 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aonde? Aonde a ciência pode dizer e nós sofrermos essa consequência de estarmos desempoderados de conseguirmos ou não o nosso processo de vida. Uma médica, ela estava no último estágio cancerígeno, em que estava cheia de aparelhos, nódulos por todo o corpo. E o médico disse à família, ela tem 3 ou 4 dias. Essa médica, ela teve num dos momentos que lá estava na enfermaria, de um estado alterado de consciência. Ela entra num estado modificado de consciência e ela vê um túnel imenso aonde ela encontra várias pessoas, que essas pessoas sorriam para ela e diziam assim, você tem o poder, volte. Você tem toda a capacidade de retomar. A vida lhe é necessária. Volte e refaça, ressignifique toda a sua vida. Ela retorna desse estado de êxtase e, de repente, viu-se essa mulher saindo do grau de inconsciência, tendo o processo consciente e chegou a um dado momento em que obteve a cura completa do câncer. Então, nós vivemos situações de vitimizações, né? Então, a gente diz, não, mas então é o ser consciente, nós temos que acreditar, nós temos que sentir. Temos que sentir. Aí você sai, vai para a vida e diz assim, hoje eu vou encontrar a pessoa que eu amo, hoje eu vou estar feliz, hoje eu vou ser, vai ser extraordinária, hoje eu vou conquistar tudo o que eu quero, que eu almejei. E você não consegue nada. Aí chega em casa e diz assim, a vida está contra mim. Meu Deus não me ouve. A minha estrela é apagada.
O meu destino é sofrer. O meu destino é estar só. O desempoderamento. Aonde a gente entra no processo de vitimização. Quando eu entro no processo de vitimização, o que é que acontece comigo? Acontece que aí eu entro no estado de quê? Subconsciente. E aí essa subconsciência, o que é que ela faz? Nada mais, nada menos do que nós entrarmos no playback. E termos as mesmas reações que nos disseram ou que nos mostraram, né, quando tínhamos de 1 a 7 anos de idade. Aí faz a gente entender bem quando Jesus diz assim, que não, pois, abandonar, né, deixar o seu pai e sua mãe para me seguir, não é digno de mim. Evidentemente que jamais ele estaria nos orientando a abandonarmos nosso pai e nossa mãe fisicamente, mentalmente e emocionalmente. Não. Mas pelo processo de consciência. Aquele estado de consciência, aquelas instruções que eles tiveram, né, não serão as mesmas que nós. As interpretações que ele tinham, é necessário deixar as antigas interpretações para as novas interpretações. Para mudar-se é necessário a desobediência. Para eu assumir Jesus de Nazaré, eu tenho que desobedecer o olho por olho, dente por dente. Eu tenho que desobedecer uma série de paradigmas anteriores para assumir um novo paradigma. Então, no momento que eu entro no estado de consciência, eu tenho a mente desperta. E aí a minha leitura, a minha interpretação da vida é de suma importância. Por exemplo, quando eu lido com o amor, eu olho alguém no momento e eu estou amando. Ou me encontro com alguém que eu amo muito. E o que é que acontece? Né? Aí a informação vai para o sistema nervoso manda para o cérebro, e o cérebro o que faz? Muda, pela mudança de ambiente, o amor altera. O que é que altera? O cérebro, então, ele vai alterar a química. Ele começa ali, né, a fabricar, né? Ele começa a excretar, né, hormônios. A dopamina, a oxitocina, a vasopressina. Dopamina, oxitocina, ela vai dar o quê? Ela nos leva ao prazer, ao bem-estar, à alegria. A vasopressina, ela nos torna mais atraente. Veja, quando as pessoas estão amando, os olhos brilham, né? A gente fica sorrindo, muda a química, muda os cabelos, os olhos brilham, a gente fica sorrindo. É o amor, é o amor. A gente rejuvenesce. Quando a gente está apaixonado, aí a gente chega no ambiente e fala assim, como você está mudado? O que foi que aconteceu com você? Está apaixonado? E às vezes não é apaixonado por alguém, é apaixonado pela vida. É apaixonado pelas coisas, por tudo que nos cerca. Porque a gente vive sem paixão. É um planeta lindo. Em qualquer olhos que a gente vá observar, em cada ângulo, em cada aspecto do planeta, ele tem sua beleza intrínseca, até mesmo nas suas modificações geológicas, os maremotos, os terremotos, o vulcanismo, é de uma beleza estonteante. Mas, não, causa desgraça. Causa desgraça porque você foi construir uma cidade em cima de uma falha geológica. Vá procurar outro lugar para morar. Por que você procura sempre a beira da praia para construir? Porque não fica mais adiante, sabendo que existem movimentos naquela região dá muito furacão, muito tufão. Por que você vai, então, construir naquele ambiente? Você vá a outro ambiente. Ambiente! E aí, então, que é diferente. Que é diferente quando você vê uma pessoa
em que você não simpatiza, em que essa pessoa causou algum mal, você reage, e a informação vai para o sistema nervoso, vai para o cérebro, e aí excreta o quê? Os agentes inflamatórios de inflamação, o estresse. O estresse. E aí, então, no amor, como é que eu vou interpretar a vida? É uma escola. Minha gente, não existe escola no Brasil nem no mundo tão linda como ela, como essa nossa escola do mundo. Ah, é um hospital. Tem hospital mais lindo que esse? Ao ar livre. Aonde o tempo todo o tempo tem oxigênio, a gente não precisa nem de balão. Aonde o médico somos nós mesmos. E quando nós não conseguimos o meio ambiente necessário para alterar, porque no momento em que eu tenho um ambiente, esse ambiente, essa dopamina, essa oxitocina, esse vasopressina, tudo isso vai alterar. Alterar o quê? Leva informações para as células do crescimento, para o hormônio do crescimento, as células do crescimento, para os hormônios do crescimento. Esses hormônios, eles ficam, pois, cheios dessas substâncias, e a nova formação das células, elas vão ser o quê? Elas vão ser inteiriça. Elas vão cheias de dopamina, cheio de oxitocina, cheio de vasopressinina, e assim, a cada célula, ela vai gerando, ou sendo gerada, com energias do amor. Que é diferente das células do estresse. Elas já nascem inflamadas, elas nascem com pouca força, elas nascem turva. Então, no momento em que eu estou bem, todas essas substâncias que o cérebro, pois, excreta, lança ali para todo o sistema de crescimento nosso, e os hormônios do crescimento, então, eles ativam de uma forma positiva. E aí é quando nós atingimos os telômeros. Telômeros estão interconectados diretamente com os neurônios. Os seus terminais, eles fazem com que o quê? Essas mudanças celulares, elas gerem células novas, e aí você tem uma juventude psicobiofísica e espiritual. Duas pessoas na mesma idade, duas pessoas tendo o mesmo, ambos formados, bem-sucedidos financeiramente, socialmente, etc. e tal. Mas uma tem uma vida de pouca doença, ou quase nada, vive sempre saudável, vive sempre atenta, leve, e a outra sempre adoecida. Isso física e psiquicamente. Por que uma adoece tanto? Porque está envelhecida na sua fisionomia, pelo ambiente. E a outra, leve, sorridente, esperançosa. Porque a esperança nos faz criativo. Ou a criatividade nos faz esperançosos. E aí, nós tornamos mais jovens. Numa, o telômero, os teus terminais encurtam-se. Noutra, alonga-se. E aí as células, elas vão cada vez mais rejuvenescendo. E a gente desencarna como é para se ser feito, né, pelo esgotamento do fluido cósmico universal. Os completistas. Mas a gente pode mudar assim, e aí, se tiver para a gente desencarnar de uma forma do câncer, do Alzheimer, mude. O amor vence a multidão de pecados. Falamos do amor. Falamos do amor, onde você vai gerar criações de células sadias. E se você está amando, qual é a proposta do Cristo? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Minha paz vos deixo, minha paz vos dou. É química. Não só no processo da energia física, como assim nos mostrou ou nos colocou
o Newton, Isaac Newton, em que a energia ela só se processa na matéria. E o pensamento não era energia. Mas tudo bem. Aí você vê, a interpretação negativa leva você ao adoecimento, ao empobrecimento do sistema imunológico, ou à negação do sistema imunológico. Sério? Sério? Quando uma pessoa vai fazer um transplante, antes de ser transplantado, os médicos dão uma sobrecarga imensa de quê? De hormônios do estresse. Para quê? Para que o sistema imunológico ele perca a sua vitalidade e aí não interfira naquele órgão que não é do nosso corpo, seja colocado e o sistema imunológico não rejeite. Para você ver. Baixa tanto o sistema imunológico que a gente fica com o coração de outra pessoa, com outras células, de outra informação genética, e aí não há rejeição. Por quê? Porque o sistema imunológico fica bobinho. O sistema imunológico fica como? Fica ali, sem estar ativo, devido à intensidade do hormônio de estresse que ele recebeu. E aí nós observamos, no momento em que nós estamos criativos, que nós estamos bem, nós estamos vivendo um processo de placebo. Placebo, quando a gente toma uma pílulazinha de leite em pó, acreditando que é medicação, né, e a gente se cura. Né? Por quê? A informação vai para o sistema nervoso e vai para o cérebro assim, a minha cura está aqui, estou tomando. Foi a pílulazinha? Não foi, foi você. Foi você que se excretou ali todos aqueles hormônios, a dopamina, a oxitocina e outras tantas mais. Mas o contrário do placebo, existe o nocebo, em que muita gente está tomando a medicação real, e aí, ao tomar a medicação real, ela não acredita na medicação. Não acredita na medicação. E a medicação não faz efeito. Eu acho que alguém já ouviu falar, alguém diz assim, essa medicação para mim é como água. Você toma uma medicação, está tomando um comprimido, daqui a pouco assim, não está fazendo mais efeito, aí toma 2, não está fazendo mais efeito, toma 3, daqui a pouco está em 10. Oi, mas fazia efeito. Resistência. Resistência de quem? Das células? Não, sua resistência. Sua resistência. Existe o placebo e o nocebo. Então, quando eu estou na consciência crística, o que é que eu acredito? Eu acredito na paz? Ah, que paz! Como é que eu posso ficar em paz no inferno desse? Mas aí é a paz. A paz no ambiente sem nenhum problema não é paz. Não é paz. É tranquilidade. A paz é quando você está diante de todos os movimentos da vida e você observa e interpreta todos esses movimentos como sendo necessário para o seu crescimento. Cada obstáculo, pois, que eu ultrapasso, eu vou ficando mais forte, mais intenso. A cada momento, a cada aprendizagem, eu vou alargando o meu processo consciencial. E a minha leitura em relação à vida vai ficando cada vez mais o quê? Mais intensa, mais coerente, mais consistente, mais abrangente. O placebo empodera. Nós temos esse poder. E não temos que ter medo desse poder. Muitas vezes, somos chamados a atenção sobre esse poder. Que esse poder não é o poder sobre o outro. Não é o poder sobre qualquer coisa. Não. É o poder em relação a nós mesmos. E Jesus estimula esse poder. De forma clara, incisiva, direta. Se vós tiverdes a fé de um tamanho, de um grão de mostarda, você diz a essa montanha, tira-te aqui e põe-te ali. O que é isso? É poder ou não é? Quando os apóstolos, nós não conseguimos expulsar os demônios, os daimons, das pessoas, homens de pouca fé, até quando estarei convosco? Por quê? Desempoderamento. Eles estavam ali no nocebo, não acreditaram. Não tinham fé. É crer, é placebo. É placebo.
Quantas pessoas ele curou e disse ali, e afirmou, tua fé te curou, tua. O placebo. Ao tocar-lhe na veste, quantos não se curaram? O Evangelho narra da mulher que sofria de uma hemorragia. E ao tocar-lhe a veste, ela se curou. E ele sentiu. Não somos vítimas, somos criadores. Como ele disse, vós sois deuses. Somos criadores. A física newtoniana, ela nos coloca com energia só em termos físicos. Mas, no final do século XIX, com o aparecimento da física quântica, ela então traz-nos à baila a consciência, e aí a consciência, ela faz, pois, a interpretação. Então, quanto mais consciente, veja, não é só a nível físico a energia, mas aí nós temos também o quê? A mente, a alma. A física quântica diz, a alma e a mente são energias. Energia é o reino invisível. Quando nós conseguimos viver essa energia, aonde a nossa crença está no placebo, e aí eu me apaixono pela vida. E estando apaixonado pela vida, todas as minhas vibrações, elas levam ao sistema nervoso e ao cérebro, e aí vai excretando, e aí a saúde psicobiofísica e espiritual. E na paixão, eu começo então a reverberar cada vez mais o meu comportamento dentro do amor, dentro da humildade, da simplicidade, dentro do perdão, que todas são expressões de amor. A caridade, a fraternidade, a compaixão, expressão de amor. E aí, eu me apaixono por mim. Sim, 95% das pessoas estão vivendo um processo de alteração profundo, a falta de autoestima. Me apaixono pela vida, me apaixono pelas árvores, me apaixono pelo ar, pelo vento, me apaixono pelas lições, me apaixono. E aí eu vivo de lua de mel. A lua de mel nada mais é do que o quê? É o céu na terra, cheio de paixão, onde os nossos desejos, os nossos anseios estão sendo concretizados. Mas a gente não vive lua de mel para sempre, claro. A lua de mel é o estado consciente. O estado consciente é a mente desperta. A lua de mel. Mas a lua de mel se acaba, claro, quando a gente pensa. Está terminando a lua de mel, aí diz assim, meu Deus, vou ter que voltar a trabalhar. Aí você entra no automático. Eu vou ter que consertar o carro, eu vou ter que fazer aquele trabalho, eu vou ter que fazer mais isso, eu vou ter que fazer mais aquilo. Aí você entra no automático, playback. Pá, pá. E aí você fica no automático, você deixou de ser o quê? Criativo. Você deixou de ter o comando da sua vida, ter a direção da sua vida. Eu quero, eu posso, eu sou. E a cada dia, como diz e nos concita Allan Kardec, hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Cada momento, cada instante, nós sermos criativos e buscarmos cada vez mais essas informações, essas formações do ambiente positivo. Ah, sim, porque a mente, as forças móveis e invisíveis que influenciam o físico, a energia, evidentemente. Daí o passe magnético, daí o reiki e outras tantas nomenclaturas que se dê. A água frutificada, a água benta, está ali, é tudo energizada. A energia interferindo também no físico. É de nós fazermos, mas quando nós não conseguimos, nós pedimos, pois, a ajuda dos magnetizadores encarnados e desencarnados.
Mas por que pedimos? Porque nós não aprendemos a fazer. E temos a capacidade de fazer a todo instante, a todo momento isso. O pensamento é gigante. A energia, ela torna-se visível quando o pensamento é gigantesca. Nessa capacidade, nessa probabilidade de você cada vez mais o quê? Criar. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Que é o estado de consciência. Estarmos conscientes. A consciência criativa. Eu interpreto a vida de uma forma bela. Sim. E aí, no momento que eu penso, eu tenho que fazer, tenho. Eu adoro a casa limpinha. Sou eu que estou fazendo a faxina todo dia. Sou eu que estou cozinhando, sou eu que estou lavando, sou eu que estou passando. Sou eu que faço as compras, sou eu que esterilizo, sou eu que faço tudo. Para poder eu ter tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tudo cheirosinho, tudo legal. É necessário o quê? O esforço. Ai, meu Deus, é triste. Cansa. Mas é triste não. Que bom. Que bom que eu tenho essa capacidade. Essa capacidade de varrer, de passar o pano, de fazer a faxina, de lavar, de cozinhar. Por quê? Porque eu vou ter um produto. Eu vou ter um bem-estar. Então, eu escolho. Nós somos as nossas escolhas de estar no placebo ou no nocebo. Eu vou reclamar, eu vou zangar-me. Não. Eu vou me alegrar. E aí eu canto. Eu canto, eu ouço música, e eu vou para um lado, vou para o outro. E aí, quando está tudo cheirosinho, tudo bonitinho, tudo prontinho, eu digo, poxa, o almoço de amanhã já está pronto. Amanhã eu vou fazer o almoço da semana inteira. E lá, incorporando a penitita, e aí eu faço tudo, e vou limpando tudo, fica tudo lindinho. Que bom, porque nos meus esforços eu vou ter o resultado, vou ter a resposta positiva ou negativa. Nós fazemos as nossas escolhas. E aí, então, nesse movimento, o pensamento, o estágio em que nós estamos vivendo o processo de interpretação, pura energia. É como você jogar uma pedra num lago. Ela vai criar ondas, energia. Se eu lanço 2 pedras no lago, eu vou ter 2 ondas. E aí, como é que eu faço? Se essas ondas elas estão, pois, em sintonia, elas vão vir. E se elas estão em sintonia, ela vai gerar uma nova energia. Uma terceira energia. Uma pequena, que vem da direita para a esquerda, a outra aqui pequena. E aí, quando elas se encontram, ela forma uma terceira, que é a soma dessa energia. A vida é o grande pensamento divino. O cosmos é o grande pensamento divino. E é energia. E aí, essa energia de amor vai encontrar a minha energia de amor. E aí, nós vamos somar. E aí a gente acresce. Mas se vem uma onda e a outra, e elas não têm coerência ou congruência, elas batem e se anulam. Ou uma se anula, ou a outra se anula, ou as duas se anulam. É quando nós temos a energia da vida e nós temos uma não energia, ou a energia o quê? Vibracional negativa. E aí, ou eu anulo a energia vindo do éter para mim, vindo do cosmos para mim, ou ela me anula. Ou ambos anulamos a nós e a ela. Então, aí onde estão as boas e as más vibrações. E nós somos responsáveis por essa vibração. Todos os animais, por exemplo, o caracol, o elefante, eles vão buscar, pois, o alimento deles, não porque ensinaram, mas ele observa, pois, as vibrações do alimento. As vibrações. O elefante vai buscar a vibração da carne. O leão vai buscar a vibração da carne. O elefante, quando vê a carne, ele não quer. Ele vai buscar a vibração do vegetal.
Mas nem todo vegetal. Ele sabe qual é a vibração positiva para ele e qual é a vibração negativa. Quando nós nascemos, nós tínhamos também essa vibração. O caracol vai buscar aquele alimentozinho, não porque aprendeu nas escolas, mas porque ele sabe qual é a plantinha que ele vai comer, o que é que que interessa para ele, pela vibração, pelos estados vibracionais. E nós, quando criança, nenenzinho, nós tínhamos também essa vibração, essa leitura vibracional, mas ela foi substituída pela fala. E aí temos pouco processo de vibração. Nós observamos, muitas vezes, no sexo feminino, a leitura mais profunda da vibração. Eu lembro quando minha mãe dizia assim, esse seu amigo não é legal, essa sua amiga não é legal. Por quê? Não, você tome cuidado. Nada, isso é... Ah, Maria, a senhora é demais, a senhora fica julgando as pessoas. Menino, não dava pouco tempo, pum. Meu Deus do céu, como é que ela sabia disso? Intuição, vibração. Como nós vibramos, como encontramos alguém que nos ama e que nós amamos, é uma vibração. Uma pessoa que nos é arredia, uma pessoa que nos é agressiva, a vibração é outra. A gente já lê aquela pessoa, ela está o quê? A gente toma um certo cuidado e toma uma certa atenção diante dela, porque ela pode nos ofender novamente, ela pode nos magoar novamente, e aí a gente faz o estado vibracional. Temos, mas é uma percepção muito, muito pequena, porque perdemos essa capacitação. Então, tudo que Jesus nos coloca, o médico divino, não é aleatório, não são simples palavras soltas. João Evangelista, no final do seu evangelho, ele diz que se ele fosse copiar e pôr em livros tudo que Jesus fez, não teria lugar no mundo conhecido para colocar e que pudesse comportar todos os livros. Quando ele nos fala amar os nossos inimigos, amar ao próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, Deus, a onipresença, então ele está em tudo. Se eu digo que eu amo Deus e não amo tudo, o que é que eu estou fazendo? Ah, com licença. Então não amo Deus? Mas ele está em tudo, está em mim. Eu amo. Eu amo o meu Deus interior. Eu amo o seu Deus interior. Eu amo Deus acima de tudo, em tudo que ele se manifesta. Porque é o pensamento dele materializado. É a mente dele materializada. É a energia. Eu não sou pensamento, diz Paramahansa Yogananda. Eu não sou pensamento, eu sou pura energia que flui no ar. E assim, nós, buscando o amor, nós estamos modificando o ambiente. E aí a informação que daremos para o nosso sistema nervoso, que a nossa consciência interpretou, em tudo há amor, até mesmo naquele que nos ofende. Por quê? Porque eles não sabem ainda o que é o amor. Como ele mesmo viu, Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Eles não descobriram ainda o amor. Eles vivem no nocebo e não no placebo. Um indivíduo doente, uma sociedade doente, um planeta doente. Mude. Mude o ambiente mental, as boas vibrações, as energias vibracionais positivas no placebo, na esperança, na criatividade. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. E assim, poderíamos ver o lobo e o cordeiro pastando juntos. E assim, não só ele mostrará que quem erra não pode apontar quem errou. Por quê? Só erra quem tenta acertar. Então, todos estamos tentando acertar. Então, não acredito nisso, o nocebo. Então tá bom. Já que não acredita, jogue a pedra se você nunca errou. Ah, duvido.
Que aquela pessoa a ser apedrejada, alguém te apedrejou? Não. Alguém te condenou? Não. Sai dessa baixa estima. Sai dessa autocondenação. Busque um movimento maior. Nem eu. Por que condenar? Se estamos tentando acertar. É necessário estimular e não condenar. É necessário, pois, soerguer. É necessário acompanhar. É necessário sermos amigos. Sermos gentis. Sermos leves. Sermos coerentes. Vivermos com compaixão. Sermos amigos. Cordeiros. Sermos calmos. É o céu na terra. O inferno e o céu não é um espaço geográfico. É um estado de consciência. Sim. Convidamos a todos a se apaixonar. Se apaixonar por tudo que nos cerca. Mas não porque eu estou dizendo, porque tudo é apaixonante. Absolutamente apaixonante. A começar por mim, Senhor de 5 trilhões, de 50 trilhões de células, aonde aqui eu tenho o comando. Eu sou Deus. E se toda essa minha estado de consciência, essa minha certeza, eu tiver do tamanho de um grão de mostarda, eu digo a qualquer montanha, tira-te daqui, do estado de nocebo, para ali, o estado de placebo. Eu sair das más vibrações para as boas vibrações. Eu sair da horizontalidade das minhas paixões e buscar a verticalidade das paixões do amor. A paixão desperta para o amor. Nunca haverá amor se não formos despertos pela paixão. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Um amor saudável, um amor coerente, um amor ágape, sem querer nada em troca. Sim. E aí, apaixonados, é necessário casar-se. Casar-se com a vida. Unir-se em comum união com ela. O seu primeiro feito foi numa boda, num casamento, numa união entre o yin e o yang. Entre duas polaridades. Sim. O consciente e o inconsciente. Cada um vive independente, mas um trabalha junto com o outro. E a partir daí, conseguimos transformar qualquer água em vinho. E a nossa vida não será aquosa. A nossa vida é o sumo, é o supra-sumo de qualquer fruta, de qualquer sabor, de qualquer teor. Sim. E aí, apaixonados pela vida, em união com ela, entraremos numa lua de mel com a vida. E é o que eu desejo para todos vós. Uma lua de mel com a vida. Que Deus nos abençoe. Agora sim. Eu entro em lua de mel, agora depois que você falou, até com o André, se ele quiser. Não tem problema, não. Ah, Jesus. É uma capacidade. Meu amigo, eu fiquei aqui entusiasmado com a sua fala. E eu fico assim, lhe seguindo. Quando você olha assim para cima, parece que eu digo que esse cabo vai flutuar. Daqui a pouco ele levanta voo, sabe? Nessa sua emoção em falar. É algo muito bonito, meu amigo. Mas nós temos aqui, pelo Facebook, algumas pessoas que mandaram algumas mensagens para você. A gente vai querer que as pessoas que foram tão camaradas, né? André, você fica na leitura que eu fico só no... Certo. Eu quero que você me... Peraí, eu tô aqui no Facebook, tá? E... A Michele, né? A Maria Augusta, a nossa querida Vera também mandou aí abraço para você, a Marilei
Marineide Soares, né? E chegou agora mesmo o nosso querido, deixa eu ver aqui, a Sandra, né? E também chegou agora, deixa eu ver, a Sandra Monteiro, né? Mas nós temos aqui algumas perguntas já vindas pelo WhatsApp. E a primeira que chegou foi logo no início do programa. Aí, André, dá uma lida aí. Pronto. Você falou que a dor é o princípio de tudo que vai ser bom. Então, quando chegamos ao centro espírita em dor, é sinal que a partir do momento eu posso começar a melhorar? É o Sérgio de Pium, faz a pergunta. A dor é o princípio de tudo. Então, no centro espírita... De tudo que vai ser bom. Então, a dor é o sinal, a partir daí posso começar a melhorar. Veja, a doutrina espírita, ela é uma doutrina que educa. Então, ela nos dá todas as informações para nós vivermos as formações. Então, assim, se nós temos a doutrina espírita e ficarmos esperando que ela faça algo por nós, jamais iremos atingir o fim colimado. Então, no momento que nós entramos na doutrina espírita, ela nos faz tornarmos autônomos. Essa autonomia é que nós somos os construtores de nós mesmos. Saímos da heteronomia, esperando que Deus faça tudo por nós e que os espíritos façam tudo por nós. E assumirmos a autonomia. A dor é quando nós não despertamos no processo do amor. A vida nos apresenta diversos movimentos, diversos momentos para o nosso movimento de mudança. Quando nós não seguimos a risca, ou não aproveitamos os momentos de decisão, os momentos decisivos, aí é que advém a dor. Então, a dor, né, ela desperta, é como, vamos dizer assim, o que é a dor? A dor é um sintoma, amigo. A dor é o painel de um carro, tá certo? Se a luz do meu painel do carro, uma luzinha vermelha acende, onde está ali o indicador do óleo, eu vou saber que está faltando óleo. O que é que eu devo fazer? Ou eu mesmo troco o óleo, ou eu levo a um especialista para trocar o óleo, né? Então, quando a dor chega, se você sabe lidar com o processo transformador, que diante dessa dor, o faça. Se você não consegue, vai procurar um especialista para o fazer. Agora, cuidado. Muitas vezes, ou na grande maior parte das vezes, a gente entrega ao médico o poder da nossa cura. Não. Ele está ali a auxiliar-nos, a nós, no poder que deve ser nosso. A medicação auxilia. Nós é que temos que fazer a grande transformação. Se você não conseguiu, através dos movimentos de placebo, na esperança, na paixão, na lua de mel com a vida, mudar a sua questão da diabetes, então você vai, recorrer ao estado medicamentoso. Mas veja, por eu estar tomando a medicação, não quer dizer que eu vá colocar a responsabilidade toda na medicação. É minha responsabilidade de buscar novamente a mudança de conduta e também de conduta não só mental, mas física. Evitar doces, evitar etc, tantas outras coisas. Então, o empoderamento nosso é de grande valia. Então, veja, a dor o que é? É uma luzinha acesa no painel, nos indicando que tem algo errado em nós e que é necessário pararmos para poder observar. Se você tem uma dor no fígado, no lado lateral direito, você pode ser o quê? Pode ser uma vesícula, pode ser um fígado. E aí eu não sei identificar. Vai a um especialista, vai ao mecânico, vai ao médico. No carro você vai ao mecânico. Em si você vai ao médico. E ali ele vai, então, observar. Mas se você tem conhecimento disso, você mesmo observa, você mesmo cuida. Se não o tem, vá a um especialista. Então a dor é só isso. A dor é um sintoma, mostrando que alguma coisa em você não está correta, não está devidamente
Interessante. Então, assim, mas o outro está me causando um mal e eu estou sofrendo. O problema é do outro? Não, o problema é seu. Porque é do outro me atingir, mas é de mim aceitar o que está atingido. Por exemplo, se você me dá um murro, me esmurra, daqui a 5 minutos, o estado do esmurrar passou. Passou. Eu também tenho que passar. Eu também tenho que passar. Como assim? Veja, se você me esmurra agora, daqui a 5 minutos, o momento que você me esmurrou já passou. Já. E agora? Eu estou sem murro. Mas o que é a dor e o sofrimento? A dor foi o momento em que eu fui esmurrado. Depois, passou. E o que é o sofrimento? O sofrimento é toda vez que eu eu trago a memória, eu trago a baila na minha consciência, o quê? O murro que você me deu. Então, se você me deu um murro, daqui a 5 minutos eu deixo o passado no passado, qual é o sofrimento que eu vou ter? Nenhum. Por quê? Eu estou lidando com as coisas de agora. Primeiro, eu vou me afastar de você para não ser mais esmurrado, e eu vou curtir a vida, me apaixonar pela vida que eu estou vivendo. Você foi capaz de me esmurrar, eu não sou. Então eu tenho que aqui viver o meu momento, mas todas as vezes que eu me lembro do murro que você me deu, eu sofro. Eu sofro. A dor existe. O sofrimento é a opção. Entende? O sofrimento é a opção. Então, o sofrimento é uma baila, é uma conjunção de coisas que a gente tem que observar. E aí onde está? Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Cada vez que a gente ouve aqui e acolá, a gente lê cá e acolá, alhures, a gente vai o quê? Ampliando. Agora eu peço que você não só se limite a ouvir, mas leia, estude, porque você vai ter o seu processo criador e criativo. Você que vai ter a sua interpretação. O que eu vos falo hoje é um estado meu interpretativo. Você está ouvindo e você vai interpretar segundo o seu estado de consciência. E ali muitos estão acima de mim e estão em outros pontos acima do que eu estou falando. Eu só estimulei. E outros ainda estão na nascente como eu. E assim vai. Então, cada vez mais que a gente expande esse estado de consciência, todo o processo de dor e de sofrimento, ele torna-se o quê? Diferenciado. Observe Francisco de Assis. O estado dele em relação ao processo da dor, ao processo do sofrimento, era tão... Ele ali estava em lua de mel com a vida. Quando ele foi através do glaucoma, né? O fogo, né? Ele teve que cegar os olhos com o fogo, né? Para poder parar as dores do glaucoma. E aí você vê ele fazendo uma prece para o irmão fogo, conversando com o irmão fogo e agradecendo ao irmão fogo. Porque o irmão fogo estava tirando a visão dele física, mas não a espiritual. Qual era o sofrimento dele? O sofrimento dele, ele via que aquele fogo ia parar o sofrimento. E a gente faz assim, ai meu Deus, eu vou fazer uma cirurgia. Oi, a cirurgia é a sua solução, porque você vai com medo. O medo estaciona. O medo faz você perder uma enormidade de energia. Ele é paralisador. Ele causa estresse. Ele acaba com o sistema imunológico. Então observe, irmão dor, irmão sol, irmão lua, tudo era apaixonante. Qual era o sofrimento dessa criatura? Era ver as pessoas brigando com a vida, divorciada da vida. Divorciada, não mais em lua de mel com a vida, mas divorciada, separada. Então, o que é dor para ti e o que é dor para mim? Tem pessoas que têm uma dor de dente e parece que a vida está se acabando. E outras têm um câncer e observam o câncer como um princípio renovador. E trabalha
numa perspectiva completamente diferente. Então, a dor é uma forma de um estado de consciência. O sofrimento é um estado de consciência. Quanto mais ampliada está a sua consciência, no campo do amor, há diferenças. Mensura-se a dor, mensura-se o sofrimento pelo estado de consciência. Próxima. Posso falar aqui que está no chat, Tavares? Tem duas perguntas aqui no chat. Do emérito, né? Júnior de Parnamirim. Tá ouvindo, Silvio? Estou ouvindo. Júnior de Parnamirim uma pergunta dentro do tema da palestra. A lua de mel com a vida é olhar sempre pelo lado instrutivo dos acertos e erros da nossa vida? E a Cristina de Candelária pergunta: quais são os princípios básicos para essa lua de mel? O amor. 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 Qual foi a primeira? Se a lua de mel é você... Pronto, Tavares mexeu agora deixa eu ver aqui. Veja. É olhar pelo lado instrutivo dos acertos e erros com a vida. Se a lua de mel é isso. Olha, como é que eu posso dizer a você como se apaixonar? Eu tenho as minhas paixões, você vai ter as suas. Eu posso me apaixonar pelo corpo físico. Eu posso me apaixonar pelo modus operandi. Eu posso me apaixonar pela consciência do outro. Eu posso me apaixonar pelo conjunto, do todo. Então, se eu disser a você como é que você se apaixona, você vai ter o referencial de paixão que é minha, que é meu, e não o seu. Então, sensibilize-se. Aguce seu estado de consciência, desperte a sua consciência. Observe a vida. Interprete-a. Saia do subconsciente. Saia do playback. Saia do processo sistêmico. E que nós somos hoje igual a ontem e amanhã igual a hoje. Saia do mesmismo, do marasmo. Nós somos espíritos repetitivos. Há 2000 anos temos um estado de consciência profundamente novo. Mas estamos repetindo os mesmos erros, por isso que ainda estamos aqui. Por isso que ainda estamos num mundo de prova e expiação, em transição para o mundo de regeneração. Porque se nós estivéssemos no processo de não repetição, se estivéssemos tendo mais criatividade na nossa vida, dentro daquele modus operandi que Jesus nos oferece, de viver, porque ele não só nos ensinou, ele viveu tudo que ensinou. Nós teríamos noutro patamar, noutro processo, num outro grau de sintonia. Então, nada mais é. Eu não posso dizer em que você tem que se apaixonar e que forma se apaixonar. Agora comece em si. Apaixone-se por você. Mais autoestima. Se você errou, com licença, eu errei. Eu vou ter raiva de mim porque eu errei, com licença. Eu errei de novo. Eu vou ter raiva, então. Não, tenha piedade. Tenha compaixão. Mas quantas vezes? 70 vezes 7. Se eu sou com o próximo, eu preciso ser comigo também. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Comece em si. Essa auto-amor. Essa autopaixão, essa lua de mel consigo mesmo. Case-se consigo. Tenha um caso de amor consigo. Diga, eu estou com um caso de amor. Quem é? Comigo. As pessoas, muitas vezes, elas ficam sobressaltadas no consultório, que eu digo assim, às vezes, elas assim, você precisa fazer um caso de amor. Na grande maior parte são casados ou têm namorados. Como? Consigo. As pessoas ficam, sabe? Mas veja, aí o caso de amor assusta, né? Aí eu estou mudando. Tem uma affaire. É mais chique, né? Uma affaire. O que é uma affaire? É um caso de amor.
Tem uma fé. Com quem? Consigo. Consigo. Comece. Se você quer apaixonar-se e não se apaixona por si, como é que pode? Eu estou recapitulando. E é interessante, né? Eu estou nesse movimento que quando vem... E é interessantíssimo. Veja, o inconsciente, eu disse, o inconsciente, assim como o consciente, eles são independentes, mas trabalham juntos. Observe, eu tenho esse exercício. Então, quando eu comecei esse exercício, vinha poucas vezes memórias do passado. Mas às vezes eu estou trabalhando, aí vem assim, tchuf, né? O quê? Uma memória do passado. Geralmente um momento em que eu me senti ridículo, um momento em que eu me senti pequeno, um momento em que eu me condenei, um momento em que eu me chateei, né? E aí vem para eu fazer uma releitura. O inconsciente me dando um material para o consciente, né, me auxiliar na consciência de hoje para fazer uma interpretação daquele sentimento e eu ter a criatividade de mudar o meu crédito comigo, mudar o meu estado de consciência comigo. Aí eu observo e digo assim, mas como é que você pode ter se sentido ridículo, rapaz? Se você tinha pouca idade, se você não tinha conhecimento, e você simplesmente fez uma pergunta boba. Mas aquela pergunta boba para você ali naquele momento é boba hoje para você. Mas naquele momento era algo de profunda necessidade. Se você fez uma pergunta boba e todo mundo sorriu, não, você não é ridículo. Por que você é ridículo? Ridículo seria se você não soubesse, tivesse vontade de perguntar e com medo dos outros não perguntasse. E aí eu vou fazendo uma releitura de mim. E aí, aqueles processos do inconsciente, aquelas crenças do inconsciente, né, que me ensinaram que isso é ridículo, que aquilo, o playback. Não, menino, isso é ridículo. Menino, não faça isso não, que isso é feio. Menino, não faça isso não, que isso é nojento. Menino, não faça isso não. E aí fica na gente, aos 7 anos de idade. E ali você repete isso. E não consegue fazer uma nova leitura sua. Não, não é nojento. Por quê? Porque eu não tenho sabão. Eu só posso lavar com água. Se não tem sabão, vou fazer o quê? Então só lavo com água. E se não tiver água, com licença, eu vou ficar o quê? Com a roupa suja. Como é que você pode dizer que eu sou sujo? Eu não sou sujo. Eu não tenho um ambiente para lavar. Não tenho a água nem o sabão. Ponto. Eu vou fazer o quê? Então, essa releitura, né, cada vez mais que a gente se propõe a amar-se, o inconsciente ele vai abrindo e vai trazendo esses fatos lá atrás em que a gente não tinha uma coerência conosco mesmo, não tinha uma harmonia conosco, para darmos, né, fazermos uma releitura, e nessa releitura nós usarmos do perdão, nós usarmos da compaixão, nós usarmos da caridade, nós usarmos de infinitos movimentos de energia positiva, de boas energias, e assim modificar o nosso padrão vibracional. Boas vibrações, mais vibrações. E aí a gente anda compassivo, na mesma melodia, na mesma harmonia com a vida. E a vida é o pensamento de Deus, então estaremos em o quê? Sintonia com Ele. Tem pergunta aqui, Muito bem. Tavares. Parece que você adivinhou. Eu leio a primeira, você lê a segunda, porque isso aí é um verso de uma música que tem a... Mas eu quero fazer uma pergunta dentro da... Esqueci, eu canto essa música para encerrar a palestra. Eu não quero que encerre agora, não. Isso é pergunta ou é só o trecho da música para... No texto da ela vai fazer a pergunta. Então, fica com a pureza da resposta das crianças, é a vida, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. É cantar, é a beleza de ser um eterno aprendiz, e é bonito. Isso é o verso da música do Gonzaguinha. É o que é o que é. Aí ela faz agora a pergunta, que é a... Não, é um homem, desculpa, Francisco de Assis, Nó Descoberto. Esses versos de Gonzaguinha da música, o que é, também está sempre em lua de mel com a vida... Ser um eterno aprendiz é bonito toda a vida, né? No primeiro momento da música,
ele mostra os divórcios da vida, né? Ela diz que a vida é viver, a vida é prazer, mas ela não é só prazer, a outra é dor ali. Então, são várias interpretações da vida, são vários estados de consciência que você interpreta a vida, né? E ali, no final, ele faz uma leitura, né, mais coerente, mais congruente da vida, né? E aí é quando ele diz assim, a vida é bonita, é bonita, é bonita, né? Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. E é verdade. Se eu estou aprendendo, eu estou crescendo. Mas se eu vejo tudo como sendo castigo, né? Com licença. Aí eu sou o quê? Ou eu sou réu, ou eu sou juiz. E aí você vive em julgamento. E todo julgamento vai sair o quê? Ou absolvição ou condenação. A gente está sempre voltado para condenar. Então, é castigo. Ou a gente castiga os outros, ou se auto-sabota. O estresse é uma autossabotagem. O placebo é uma autossabotagem. As más vibrações é uma autossabotagem. A escolha pela tristeza, a escolha pela dor, a interpretação da vida falseada na sua realidade é uma autossabotagem. Temos tudo, absolutamente tudo para sermos felizes. Não somos por autossabotagem. Muito bem. André, eu sei que você tem uma pergunta, por favor. Tem. Mas, no início da palestra. Antes da pergunta de André, um pouquinho, tem uma música também, quem está falando de música, eu não sei qual é o conjunto que é esse. Eu me amo, eu me amo. Tem uma música que ele fica repetindo isso, eu me amo. Você falou aí, tem que me amar. Então já começa, eu acho que ele está repetindo. Eu acho que ele está repetindo para tentar se convencer, viu? Porque ele ama, não precisa nem dizer nem repetir. Você já sente que ele ama. Assim. Vamos lá. É o traje a rigor, é antiga demais. Eu me amo, eu me amo, eu me amo. Ele está repetindo para tentar se convencer que ele se ama. Talvez que se acredita. Existe um autor que ele faz parte ele está fazendo parte de vários documentários que vão nessa linha do início da sua palestra, que você falou da questão da possibilidade de novamente a gente acreditar que é possível reconstruir a saúde a partir da criatividade, a partir das informações positivas. É o Dr. Bruce Lipton, que escreveu a Biologia da Crença. No início eu disse que tudo estava embasado na teoria dele. Dele, né? Tudo que eu falei está dentro da teoria do Bruce H. Lipton. Ele tem um material na internet que é muito rico, no YouTube, acessível para as pessoas. Eu ia perguntar a você se esse material ele é um material que a gente pode consumir ele como informação válida para esse empoderamento de se ter mais nocebo, né? Ter mais construir nocebo ou placebo, porque agora eu me perdi na hora que você fala. Placebo. Placebo, né? Nocebo é o contrário do placebo. E ele fala da reprogramação do subconsciente. Ele diz que tudo, na verdade, que a gente puder construir de informação para reprogramar o subconsciente vai ajudar, porque o subconsciente é um programa que fica rodando, que é mais forte que o consciente. O subconsciente não é reprogramar, senão você vai sair de um playback para outro playback. Né? Certo. É você alterar. Né? Alterar. Porque se você... qual foi o termo que você usou? Eu não estou usando mais. Ele falou reprogramação do subconsciente. Ele coloca reprogramação. Aqui Veja, a reprogramação, né, não é você entrar no programa como você estava no programa. Então, um programa é outro programa. Mas como o subconsciente ou inconsciente ele é um disco rígido, né? Sim. Então, assim, você vai mandar novas informações para ele. Né? Então, assim, a vida é uma tristeza. Esse mundo é um mundo de escarcéu. Esse mundo é um mundo de ilusão. Esse mundo é um mundo... Então, assim, peraí. Eu me lembro de Chico diz assim, diz assim, toda ilusão leva a desilusão. Né? Aí, uma vez, Chico afirmou, a desilusão é a visita da verdade. Veja que mudança. Aí todo mundo morre de medo de ser iludido. Mas que bom a desilusão. Por quê?
Porque, assim, aquela pessoa que estava comigo, eu achava que era muito minha amiga, mas eu me desiludi. Ela me traiu. Aí eu vou ficar chateado? Não, eu tenho que ficar feliz. Por quê? Porque eu passei a ver a verdade. As pessoas ficam desiludidas. Ah, meu Deus do céu, o que foi? Meu marido me traiu. Como eu fui desiludida. Não chore não, dona Maria. Sorria, cante. Por quê? Porque agora você sabe quem ele é. Você estava amando um homem que não era ele. E agora só está vendo quem é ele. Sorria, cante. Por quê? A senhora está com a verdade. A verdade liberta. Então, assim, é uma programação, mas então você sai dessa coisa assim, a vida é uma ilusão, mas assim, eu não tenho medo da ilusão. Por quê? Porque a ilusão é a visita da verdade, né? Então eu me iludo com as coisas. Então assim, por que eu me iludo? Qual é a resposta da minha ilusão? A desilusão. Desilusão. Entende? Mas quando eu me desiludo, eu desperto. Por quê? A minha ilusão era essa. Aí eu desiludi. Que coisa boa, por quê? Eu vi a verdade. Entendeu o que é a desprogramação? Uhum. Eu estava iludido de uma coisa, e aí eu vi a verdade o quê? Pum! Me aponta uma outra verdade. Então, assim, a gente manda para o inconsciente todas as informações dessa nova interpretação que estamos tendo com a vida. E de que forma a gente consegue viver isso? É estando sempre no estado desperto de consciência. Sentir mais e pensar menos. E a gente foi criado, né? Assim, menino pensa. E agora a gente tem que dizer aos filhos, não pense, sinta. Né? É como diz, né? Qual é a primeira, o primeiro movimento do mundo de regeneração? O sentimento. Sentir. Se você está pensando, você está ali no canto, ei, estás vendo o quê? O que foi? Eu estou pensando tanta coisa, está ali. E ali você deixou de sentir tudo, deixou de ver tudo. Entende? Uhum. Eu queria que... Sim. Eu queria que você fizesse uma ponte do Bruce Lipton com no documentário que tem na Netflix chamado Health, Poder da Mente. Tem uma parte que é o Bruce Lipton que está conduzindo as entrevistas, tem outra que é um rapaz chamado Joe Dispenza, que ele sofre um acidente, ele quebra a coluna nesse acidente, e que ele consegue fazer um processo de reconstruir, sem precisar da cirurgia, essa parte dessa coluna, que é uma das coisas que você falou no início da palestra. Ou seja, essa possibilidade que a gente tem, que a gente não acredita, né? Que Jesus disse, somos Deus e sal da terra, luz do mundo. Você passou pela experiência de, claro, com a ajuda da medicina, mas muita gente tem ajuda da medicina e não consegue. De se curar a partir dessa conexão com essa nova forma criativa de enxergar a vida. Veja, eu não assisti esse documentário, tá? Então não posso fazer a conexão, né? Mas antigamente nós tínhamos 1 ou 2 livros que falava dessas possibilidades, né? Que hoje cada vez mais, né? Tua fé te curou, né? Então hoje a gente tem, era 1 ou 2 casos publicados, né? Hoje nós temos uma infinidade. Sabe? Uma infinidade, né? Essa médica mesmo que eu trouxe aqui o exemplo dela, né, de que ela estava em estado terminal no câncer, né? Ela é amiga do Bruce Lipton, entende? Ela é amiga dele, né? Me perdoe, eu não gravei o nome dela, mas é uma indiana? É uma indiana? Do que o nome? Não. É uma indiana? Não, uma né? Médica, não. Era uma médica amiga dele. Que ele conheceu, uma médica amiga dele. Entende? Então, hoje é um número imenso, né? Então, assim, se dependesse da medicina, né? Há 30 anos atrás, esse ano fazem 30 anos, há 30 anos atrás, eu já estaria morto. Né? Ela me deu 3 meses de vida, e eu multipliquei por 10. Aliás, por 10 não, por 100. Há 30 anos, algum médico me disse, você só tem 3 meses de vida. E eu tive o topete de voltar a ele e dizer assim, você pode me tirar tudo, menos a esperança. E aí foi quando eu entrei e não conhecia, né?
tudo que eu conheço hoje, né? É quando eu entrei no placebo, né? E aí eu mantive tratamentos, né? E fui, né? A alopatia, mas também buscava medicina homeopática, buscava medicina dos florais, buscava medicina espiritual, né? Mas nada disso serviria se não tivesse a minha receptividade e meu trabalho, né? Hoje em dia, você me pergunta, e aí? Né? Bom, eu tive vários cânceres depois, né? Mais 3, né? Por quê? Porque, em decorrência ao tratamento do primeiro. 300 mil pessoas morreram nos Estados Unidos no ano passado devido a efeitos colaterais de medicação. No Brasil não tem essa contabilidade. Então, todos os efeitos colaterais, né, tomando a medicação, passou a adoecer de outro problema. Esse índice é recente. Né? Na última palestra do Bruce Lipton, que eu participei, né, ele cita 300 mil pessoas morreram nos Estados Unidos no ano passado devido a problemas medicamentosos, efeitos colaterais. Muito Já anotei bem. aqui. Me diga uma coisa, você tem mais alguma pergunta, meu amigo André? Nós temos aqui só mais uma pergunta que chegou até agora. Passa para as pessoas agora. Vamos lá, vamos fazer aqui. Tem uma pergunta e tem uma completação. Ela Lúcia, da Cidade da Esperança. Será possível respeitar, embora não concorde com a sua opinião ou com seu posicionamento moral, ético, político, sexual e outros, de pessoas amigas ou não? Será isso que temos que fazer, Lúcia, da Cidade da Esperança? E ela manda um complemento, o Silvio. Voltaire, deve ser o filósofo Voltaire, da França, deve ser que faz 300 anos. Faz 300 anos. Essa é a frase dele, não concordo com uma palavra do que fala, mas defendo até a morte o vosso direito de falar. Lúcia, da Cidade da Esperança. É por aí que a gente tem que se guiar para finalizar tudo o que nós estamos falando, o que você está falando? Repita a pergunta que foi... Eu não consegui. Vamos lá. Será possível respeitar, embora não concorde com a sua opinião, ou seu posicionamento moral, ético, político, sexual e outros, de pessoas amigas ou não? Será que temos que fazer isso? Será isso que temos que fazer? A Lúcia, da Cidade da Esperança, pergunta. Possível respeitar as pessoas que divergem que a gente não concorda. Deixa eu pensar, estou pensando. Veja, existe a verdade absoluta e a verdade relativa. As pessoas que têm a verdade absoluta, assim, se eu penso dessa forma, todos aqueles que pensam contrário a mim é meu inimigo, é meu opositor. Né? Essas são todas as guerras que aconteceram no mundo, estar dentro dessas verdades absolutas. Né? Enquanto que a verdade relativa, né, cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua história, cada um tem os seus motivos, né? Cada um tem as suas manifestações, os seus princípios de energia, aquele que fundamenta o seu processo de vida. Enquanto que eu tenho uma verdade, eu aceito a verdade relativa, eu aceito que todos tenham também a sua verdade. Cada um tem a sua verdade. E se cada um tem a sua verdade, eu respeito cada um na verdade que se tem. Então, se alguém tem uma informação X, né, a mesma casa não é vista pelo simplório e pelo sábio. Cada um vê uma casa diferente. Mas, assim, eu posso contestar a casa do simplório e a do sábio em hipótese alguma. Cada um está vendo do seu modo. Cada um vê do seu modo. Na minha verdade absoluta, eu vou assumir uma verdade e vou julgar todas as outras. E sem ver na intimidade, ou não conseguindo ver a intimidade de cada um na sua verdade relativa. É por isso que os preconceitos acontecem. Preconceito, a verdade absoluta. Enquanto que você vê e você tem a verdade relativa, você aceitando
todas as verdades, cada um com a sua verdade relativa, aí advém o quê? O abraçar a todos. A diversidade. Não importa se você tem uma posição política, sexual, moral diferente da minha. Cada um tem o direito de ser aquilo que é. Cada um tem o direito de ter aquilo que tem. Quem sou eu para dizer que aquilo que você deve ter é aquilo que eu quero que você tenha? Quando o rapaz me perguntou sobre a questão da paixão, eu disse, cada um se apaixona segundo o seu movimento interno. Eu não posso dar, pois, a receita, né, da paixão. Jesus Cristo sendo interrogado por Pilatos, né, o que é a verdade? Ele calou-se. A verdade vai perante cada um no seu estado de consciência. Se eu tenho um estado de consciência estreito, a minha verdade é estreita. Mas isso não quer dizer que eu serei estreito a vida inteira. A cada momento, nos meus esforços, na minha possibilidade e probabilidade, eu vou ampliando esse estado de consciência e minha verdade vai ampliando. E a cada momento que ela se amplia, a verdade se amplia, eu torno-me mais liberto. As pessoas que não aceitam os outros no seu campo moral, no seu campo sexual, no seu campo político, e etc. e tal, são pessoas estreitas, sem liberdade. E como não tem liberdade, não dá liberdade ao outro. Muito bem, meu amigo. Agora eu queria fazer uma pergunta a você, Tavares. Posso fazer? Deixa destravar a internet dele. Então, a internet sumiu, ó. Veja, a internet sumiu. Diga, querido. Pronto, eu quero fazer uma pergunta a você. Posso fazer? Pode. Pronto. E a vida? A vida o que é? Diga lá, meu irmão. Ela é a batida de um coração? Ela é uma doce ilusão? Mas e a vida? Ela é a maravilha ou é sofrimento? Ela é alegria ou lamento? O que é? O que é, meu irmão? Há quem diga que a vida da gente é um nada no mundo, é um instante que não dá um segundo. É o sopro do Criador, uma atitude repleta de amor. Ela diz que a vida é viver, pois amada não é, e o verbo é sofrer. Eu só sei que eu conheço essa moça se chama a força da fé. Somos nós que fazemos a vida como quer, quiser e puder, mas é sempre desejada, por mais que esteja errada. Ninguém quer a morte, só saúde e sorte. E a pergunta rola, a cabeça agita, mas eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar, cantar, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida devia ser melhor, bem melhor. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita, é muito bonita. Principalmente quando se é vivida na vida dele. Muito bem. Maravilha, meu amigo. Muito obrigado. E nós só estamos encerrando agora, sim, porque daqui a pouco nós temos uma outra live com os Estados Unidos, lá com Las Vegas, e a gente tem que parar aqui para começar tudo de novo lá, e é o pessoal de lá. Então, meu amigo, muito obrigado. Eu queria ver a possibilidade de já marcar outras com você, porque toda vez é um aprendizado fantástico e maravilhoso. Mas, antes de tudo, antes da prece do nosso irmão... E agora eu queria deixar um abraço, amigo, né, de todos que fazem a instituição espírita Casa de Jesus, em Porto de Galinhas, né, desejando a todos muita paz e progresso espiritual. Muito bem, a gente também aqui quer agradecer. Então, a Sandra, a Maria Augusta, né, esse pessoal que esteve aí com a gente, a Marineide, a Vera, todo esse pessoal que esteve aqui conosco, né, a Michele, o José Wilson, que é inclusive aí de Pernambuco, é um cadeira cativa aqui, seu José Wilson, e também o nosso Julião, esse que se apresentaram por aqui. Então, a gente quer agradecer a todas essas pessoas que mandaram questionamento aí para você, que abrilhantou mais o programa. E queríamos solicitar ao nosso irmão André, que ele possa ser o portador da nossa rogativa ao Mestre Jesus em forma de bálsamo, em forma de prece, em forma de bênção, que com certeza vai ocorrer. Muito obrigado.
Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado. Mas se às vezes choras consternado ao desalento da dor que te revelas, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de fazer-te alegre e renovado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e esclarece. Na voz eterna da consolação, compreenderás que a dor que te domina ante a amizade pura e peregrina, na voz de Deus em luz e redenção. Evocando a nossa irmã Alta de Souza nesta prece, para que junto com os prepostos do bem, os trabalhadores da caridade, que fazem a tarefa da consolação e do esclarecimento aos corações que se conectam com o nosso divino amigo Jesus de Nazaré, nós encerramos a tarefa desta noite, pedindo votos de saúde e paz para todos que permaneceram até aqui e os que ainda assistirão essa live pelas gravações nas redes sociais. Que assim seja. Graças a Deus. Meu amigo, e você foi um danado com Dona Alta de Souza, porque você é de Macaíba. E lembre-se que a campanha de lua de mel mais antiga do Brasil, que é a campanha da fraternidade, leva o nome de Alta de Souza. É uma campanha de lua de mel que tem quase 70 anos. Meu amigo, não poderia ser de outra maneira encerrado de forma tão maravilhosa com a nossa Altinha. Meu amigo Silvio, mais uma vez fico devendo a você, só nas próximas encarnações é que eu pago. Vou tentar pagar a André agora, para você fica na prova, que é muito débito com você. Meu. Nenhum débito. Eu é que agradeço a oportunidade de servir. Muito obrigado, meu irmão. Deus que lhe pague. Muito obrigado. Estamos encerrando e voltamos amanhã no mesmo horário. Muito obrigado, André. Valeu, meu Um abraço. Tchau, Silvio. Tchau, até.